Boa tarde, meu nome é Luciano Guimarães da Silva, matrícula 2011-107-0056, do curso de Química Polo Paracambi. Estou cursando a disciplina EAQ2 e aqui nesse vídeo a gente vai desenvolver a atividade 4 referente ao jogo isoquímico. Boa tarde, alunos, tudo bem? Vocês estão divididos em em grupos de 4 para a gente desenvolver um jogo, o qual muitos de vocês já devem estar familiarizados, muito semelhante ao jogo Uno. Mas para quem não conhece, é um jogo que o objetivo é formar pares de cartas, seja por cor ou pelo número constante na carta. Números iguais ou cores iguais, vocês podem formar pares. E quem se livrar primeiro das cartas, vence. O jogo que a gente vai jogar hoje se chama Isoquímico e funciona com regras parecidas ao jogo Uno, sendo que os pares que vocês vão formar se orientam com base nas características de elementos isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopos com o mesmo número de prótons, isóbaros com o mesmo número de massa, isótonos com o mesmo número de nêutrons e isoeletrônicos com o mesmo número de elétrons. Lembrando que existem também cátions e ânions, elementos que perdem, no caso de cátions, perdem elétrons em relação ao seu estado fundamental. Ânions, elementos que ganham elétrons em relação ao seu estado fundamental. Para jogar esse jogo, vocês receberam um kit de regras, certo? Explicando quais são as cartas que vocês recebem. As cartas que vocês recebem, no caso, são cartas que representam elementos químicos, e podem possuir, por exemplo, isótopos dos elementos, ânions ou cátions com carga positiva. E o que vocês vão usar para entender se a carta que está na sua mão é um isótopo, isóbaro, isótono ou isoeletrônico, vocês vão usar um encartezinho de consulta, que explica como você calcula o número de massa, o número de elétrons, o número de nêutrons ou o número de prótons de um elemento, de acordo com as informações que são dadas, geralmente numa tabela periódica ou, no caso, na própria carta de vocês, que vocês vão receber. Como vocês estão divididos em 4, vocês receberam um kit de cartas e vocês vão distribuir 5 cartas para cada membro do grupo, certo? As cartas que sobrarem vocês vão colocar num bolinho em cima da mesa e vão tirar uma carta e colocar virada para cima ao lado, certo? Se essa carta ela não for um elemento químico, vocês vão pegar essa carta e colocar embaixo de novo do bolinho, de cabeça virado para baixo, certo? E vão tirar mais uma carta de cima até que ela seja um elemento químico e vocês vão deixar virada para cima. Esse vai ser o ponto de partida do jogo, certo? E vocês vão escolher uma pessoa do grupo, sortear uma pessoa do grupo para começar. O jogo vai girar em sentido horário e a pessoa que for começar, ela vai olhar se das 5 cartas que ela tem, alguma delas forma par com essa carta da mesa, seja um isótopo, um isóbaro, um isótono ou um isoeletrônico, ok? E se não formar, tem que comprar uma carta do bolo e passa a vez para o próximo, certo? Se a carta comprada for formar um par, você pode colocar e passar a vez para o próximo. Se não formar, você já passa a vez direto para o coleguinha fazer o mesmo procedimento, ok? Além dos elementos, vocês têm algumas cartas chamadas cartas coringa, que tem outras funções no jogo. Quem jogar essa carta faz com que o próximo colega tenha que comprar uma carta, a menos que ele tenha uma carta igual que ele possa jogar também, formando um par com essa. Mesma coisa para essa carta aqui, que representa que o seu coleguinha tem que comprar 2 cartas. Essa carta coringa que diz que o próximo coleguinha perde a vez, passando a vez para outra pessoa na sequência do jogo. Essa carta que inverte o sentido, ou seja, se o sentido está no horário, o sentido horário passa a ser no anti-horário, se ela for jogada na mesa. E a carta de silêncio, onde ninguém pode falar durante o jogo. Se alguém falar, tem que comprar a carta, ok? Então, vocês vão sortear o coleguinha a começar, e vocês vão comparar, o coleguinha que for começar vai comparar a carta que está na mesa, virada para cima, com as cartas que ele tem na mão. O isótopo é um elemento que tem a mesma massa, o mesmo número de prótons, e diferente número de massa. Um isoeletrônico é um elemento que tem o mesmo número de elétrons. Um isóbaro é um elemento que tem o mesmo número de massa. E um isoeletrônico é um elemento que tem o mesmo número de elétrons. E um isótono o mesmo número de nêutrons, certo? Então, a nível de exemplo, olhando essas cartas aqui, nós temos o elemento flúor em 3 formas.
Mesmo número de prótons, tá? Mesmo número atômico, 9, 9. Mesmo número, perdão, números diferentes de massa, 18 e 19. Então esses aqui são isótopos do flúor. Aqui nós temos o flúor 19 com carga -1, ou seja, isso é um ânion de flúor. Então vocês vão levar essas informações em consideração para escolher e comparar com a carta da mesa se eles são isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Certo? Bom jogo, e vocês podem me consultar a qualquer momento para tirar dúvidas. Não esquecendo que no final do jogo, quando você tiver apenas uma carta na mão, né, colocou a penúltima carta na mesa, ficou com uma carta na mão, tem que dizer a palavra ISO. Se não for dita e algum coleguinha se perceber, você é obrigado a comprar mais 2 cartas.